Olá, minha gente, tudo certo com vocês? Tudo certo para o nosso Enem esse ano? Se garante mesmo? Então vamos lá, vamos dar essa garantia agora a vocês com literatura também, né? A literatura não é somente para que você adquira o bom gosto estético, bom gosto com leituras, mas também para que você tenha a habilidade com textos na prova. Você sabe que a prova do Enem tem muitos textos, não só de linguagem, né? Mas de humanas, por exemplo. No primeiro dia do Enem você vai ter uma super prova, né? Com 45 questões e mais 45, e tudo com texto, né? Então, o hábito da leitura desenvolve você, desenvolve a inteligência, a sensibilidade, o bom gosto estético, enfim, e também vai te ajudar com essa familiaridade com o texto, tá certo? Então vamos começar nossas aulas de literatura trazendo para você aquilo que nós chamamos de história da literatura, tá? A cronologia dos movimentos. E a gente começa já pelo século XX, né? O início do século XX foi um início de século marcado por muitos eventos historicamente importantes, né? A passagem do século XIX para o século XX já foi bastante traumática, né? Isso a nível de Europa, a nível mundial e também no Brasil, tá? E o Brasil sempre sofrendo as consequências dos problemas da Europa, como aconteceu com a Primeira Guerra Mundial. A gente também teve uma pandemia, né? A gripe espanhola, juntamente com a Primeira Guerra Mundial. A gente teve a industrialização das principais capitais do Brasil. Então, a gente teve toda uma situação que era, pode-se dizer, no início do século XX, já bem diferente do que a gente havia vivido no século XIX. Só que o século XIX, com a chegada da eletricidade, com os movimentos objetivistas, cientificistas, como o darwinismo, o positivismo, o experimentalismo, toda essa racionalidade do final do século XIX, traz uma nova mentalidade antirromântica para esse final de século e um levantamento da ciência, né? Então isso fez com que a gente levasse a literatura para um novo caminho, bem diferente do que a gente vinha acompanhando com os autores românticos da primeira metade do século XIX e até da segunda metade, porque o romantismo ainda resiste ali pós 1850, né? E esse final de século ele acabou sendo muito rico na Europa por diversas tendências, né? Então a gente teve a Art Nouveau, por exemplo, a gente teve a Belle Époque parisiense, por exemplo, também fomentou muitas ideias, né, nesse final de século. E o Brasil vai beber nessa fonte. A gente tem um começo de século XX muito agitado, muito movimentado, um confronto de autores conservadores que ainda estavam com o pé no século XIX, com a moçada, né? Com a geração mais nova, o pessoal que estava lá nos 20 e poucos, já querendo radicalizar nas transformações, já imitando a Europa, e abismado, né? E com o que estava acontecendo das transformações estéticas na Europa. E querendo trazer para a gente também essas renovações. Mas como a gente tinha algumas limitações econômicas, algumas dificuldades que a Europa já tinha superado, então a gente dá um certo atraso desse início, né, de modernidade estética na Europa. A gente tem uma diferençazinha aí de 15 anos, 20 anos aproximadamente no Brasil, tá? Mas vamos começar então pela Europa, né? Vamos começar por ela. Então a gente chama de literatura de vanguarda ou a vanguarda europeia, tá certo? Então isso é o que, grosso modo, a gente pode chamar de modernismo europeu, modernidade europeia, né? Porque teve uma grandeza, foi um movimento de um porte muito maior do que o nosso, com várias tendências bem divergentes. E aí isso aí a gente chama de vanguarda porque era, vamos usar uma linguagem de hoje, não era top de linha, né? Era o que havia de mais recente na cabeça desses escritores, dos pintores, dos escultores, dos arquitetos, enfim, todos trazendo uma linha diferente de estética, um pensar diferente e que beirava para alguns, né, chegava muito próximo da loucura.
tá certo? Então isso era visto como uma vanguarda, né? Chamava-se avant-garde, numa linguagem bem própria da época da Primeira Guerra Mundial, aquelas tropas que iam na frente, que iam adiante, né? A primeira tropa que dava a cara de início para a luta, né? Então eles estavam na frente de tudo. Então toda vez que a gente queria dizer que alguém estava na linha de frente do pensamento, que estava na chamada crista da onda, que também é uma gíria nossa aqui que já está fora de uso, né? Na crista da onda. Então quem estava na linha de frente de estética, entendeu? Era chamado então de avant-garde, depois vanguarda, e a Europa é que vai, como sempre, a Europa é que vai trazer para a gente essas novidades, tá certo? Então vamos começar por ela, a vanguarda europeia. Então a gente entende que vanguarda, que vem de avant-garde, é um movimento que discute justamente um conhecimento ideológico dentro da arte, né? Então as vanguardas europeias, elas anunciaram uma subversão, esse nome é muito bom, uma subversão radical da cultura. Então a gente rompe com os conservadores, vamos chamar de conservadores, aqueles que estavam insistindo ainda em algo antigo do século XIX, né? Porque mesmo os conservadores, na época que eles começaram lá, antes na primeira metade do século XIX, também foram vistos como modernos, né? O romantismo, os primeiros românticos. Aí chega uma hora que isso vai cansando, vai desgastando, porque cai na mesmice, né? E aí a gente chama de ultrapassados, a gente chama de conservadores, porque vem uma geração nova e é assim, sabe? Como as ondas do mar, tá? Sempre uma está na arrebentação, né? E a outra está surgindo e vai para a arrebentação e vem outra. Então essas ondas estéticas vão continuar sempre assim. E elas dependem muito do contexto social, econômico, histórico, né, que a gente está vivendo. Então, com a chegada da eletricidade na Europa, né, a gente teve grandes transformações também de comportamento. As pessoas passaram agora a usar mais à noite, passaram a usar máquinas, aí logo depois, mais adiante, bem mais adiante, chega o automóvel, as grandes indústrias, tudo isso muda o comportamento das pessoas. E mudando o comportamento das pessoas, muda também o gosto estético, tudo muda, não é? Então é um novo homem que vai surgindo a cada década, né? a cada século a gente percebe uma mudança muito grande, né? Então vamos chamar então de vanguarda todo esse grupo moderno com ideias ultramodernas e voltando para o nome aí que eu acho ótimo, essa subversão radical da cultura, né? Subverter tudo aquilo que era visto como dentro da teoria artística conservadora, e a ponto de se dizer assim, será arte isso? Isto é arte? Como é que você sempre está ouvindo isso? Hoje você vê alguns artistas por aí que são revolucionários, são subversivos, né, esteticamente falando, e aí você sempre vai ouvir assim, um jornalista, um crítico, o próprio público, como isso é arte? Que loucura! Nunca vi isso na minha vida. Quer dizer, sempre vai chocar, né? Vai indignar. Mas esse é o papel da arte. Se não fizer isso, então chega uma hora que ela perde sua força, né? Perde a sua principal função, que é transformadora. Essa é a principal função da arte. Portanto, a palavra vanguarda, que deriva de avant-garde, do francês, que é um termo militar que significa aqueles que vão em campanha, adiante, vão na frente e tal. Então, a partir do século XX, ela passou a ser usada no campo da arte, né? A gente está chamando de vanguarda tudo que surgiu de movimento estético no final do século XIX e início do século XX na Europa, né? Que aí coincide com a Primeira Guerra Mundial. Então foi um momento, minha gente, foi um momento de grande transformação, de muitas produções, de tantas produções artísticas. E não se esqueçam, sobretudo e principalmente, chocantes, agressivas, porque quando esses movimentos surgem, todos eles sempre são assim, são sempre uma pancada muito grande, entendeu? Então eles têm que chegar, como a gente diz hoje, chegando, tem que chegar chocando, chamando atenção, impactando, entendeu? Para poder então demarcar terreno, para poder dizer, ó,
Isso aqui é nosso agora, a partir de agora é assim que se pensa. E sempre aderindo, claro, e recebendo o abraço dos mais jovens. Os mais jovens estão mais preparados para o novo, né? Porque a juventude não tem passado. É uma reflexão interessante isso. A juventude não tem passado, a juventude tem futuro. Os velhos têm passado. Então há uma tendência dos mais velhos, não são todos, é claro, mas há uma tendência dos mais velhos se apegarem ao passado, ao conservadorismo. E o jovem não, pô. O jovem não tem história, não tem passado. Então estão sempre olhando para o futuro. Então é muito mais fácil para eles se identificarem com essas novidades, com esse vanguardismo, tá? E aí, como esses grupos novos se juntaram na Europa, a partir de um conjunto de ideias, né, um ideário estético, houve grupos divergentes, quer dizer, um achava que a arte deveria ir muito para o abstracionismo, o outro achava que não, que deveria puxar para a natureza, o outro não, a arte deveria ser menos abstrata, deveria se aproximar mais do concreto, do real, né? Algum queria politizar, então os grupos começaram a se formar, e aí a esses grupos a gente dá nomes que diferencia todos eles, né? Como o futurismo, como o expressionismo, o cubismo, o dadaísmo, o expressionismo, e aí é o que a gente vai ver agora um por um, tá bom? Bora ler esse textinho aí que é muito importante. O futurismo, ele foi criado, a gente sempre atribui um autor, um primeiro, né? O Filippo Tommaso Marinetti, e é publicado em Paris. Aliás, Paris é o celeiro, o grande celeiro intelectual do mundo, né? É o grande palco dos intelectuais, das artes, da filosofia. Até metade do século XX ainda vai ser Paris o grande cenário que vai abrigar tudo isso. O que é que o futurismo queria? Esse nome é muito bom, minha gente, esse nome é muito bom, porque o futurismo vem a calhar com o que eu falei agora, a coisa do moderno e do jovem, né, que olha para o futuro, né? Então, o futurismo, quer dizer, é uma arte que vislumbra o futuro, quer dizer, no futuro você vai pensar assim, no futuro você vai ver desse jeito, no futuro você vai sentir desse jeito. Então, o que é que eles viam como futuro naquela época, né? A velocidade, a eletricidade, né? Então, tudo isso deveria ser algo que viesse chocante, né? Agressivo, porque para eles o futuro, e a gente viveu esse futuro que eles imaginaram lá no passado, a gente está vivendo hoje, a gente está vendo toda essa... Imagine, em 1920, alguém dissesse que eu ia mandar uma fotografia pelo ar, por ondas, né, para o outro lado do mundo em frações de segundos. Se alguém dissesse isso, iam dizer que era algo demoníaco, né, algo impossível de acontecer. Mas acontece agora. Imagine se você falasse de internet lá na Primeira Guerra Mundial. Você se passar por louco. Você dizer que um automóvel ia fazer 400 km por hora. Naquela época eles faziam 20 km. Como é que vai fazer 400 km por hora? Entendeu? Que a gente vai voar, a gente vai à Lua, o homem vai sair daqui e vai até a Lua, vai até Marte, controlando uma nave por joystick. Isso é uma loucura, não? Mas esse grupo aí já vislumbrava tudo isso, já achava que isso era possível. Então, eu não vou fazer uma arte para o passado, tampouco para o presente. Eu vou fazer uma arte vislumbrando o futuro. É o nome futurismo. Então, eles valorizavam a velocidade, valorizavam o progresso, a audácia. E isso tudo tinha muito a ver com o jovem, porque jovem é audacioso, né? O jovem não tem limite, o jovem empurra a vida para frente, né? E aí o futurismo vem justamente ser talvez o movimento mais significativo dessa época, né? Agora, o que estragou o futurismo? Nada é perfeito, né, minha gente? Nada é perfeito. O que é que estraga o futurismo? A relação dele com o fascismo, né? Havia uma estreita ligação. O Filippo Tommaso Marinetti, ele era fascista, assumidamente fascista, né? Então defendia que a guerra era a única higiene do mundo. Então, só a guerra poderia os mais fortes destruir os mais fracos, né? Então, há aí um veio meio fascista nessa frase aí que você está lendo comigo aí, né? Pregava a demolição de bibliotecas e museus, além de combater o moralismo, o feminismo e todas as covardias oportunistas e utilitárias. Então,
ele, numa visão nossa de agora, uma visão nossa agora, se a gente fosse fazer uma crítica com uma visão centrada no nosso mundo, no nosso dia, o futurismo, gente. Então, seria algo completamente reprovado, tá certo? Vamos ver então. 1912, vejam aí que texto interessante. Em 12 surge um movimento, o manifesto do movimento futurista, propondo a destruição da sintaxe. Então, aquela forma estrutural padrão, né, de sujeito, verbo, sujeito, verbo, complemento, oração principal, oração subordinada, né, os adjetivos, os advérbios, toda essa estrutura padrão que nós temos quando a gente pensa, quando a gente escreve, quando a gente fala. Vamos acabar com tudo isso, vamos destruir isso, né? E usar os substantivos como eles nascem na sua origem, né? Então, trocar sinal de pontuação por símbolos matemáticos, por notas musicais e tal. Então, é relevante salientar toda a identificação entre o movimento e o seu líder, a ponto de virarem sinônimos, futurismo e Marinetti. E aí o Marinetti, inclusive, veio ao Brasil, visitou o Brasil, foi a São Paulo, Rio de Janeiro, e esteve aqui conosco. E veio também não só lançar o movimento e conhecer o ambiente artístico do Brasil, né, das principais capitais do Brasil, mas também veio plantar a sementezinha, veio como um garoto propaganda do fascismo no Brasil, tá certo? Então aí, ó, as evidentes afinidades do movimento com o fascismo de Mussolini, ok? Então em 12 surge o Manifesto Técnico Futurista, que propunha toda essa destruição, que acabei de falar agora. E nós temos aí, ó, olha, um exemplo para vocês, dessa coisa da pancada, da bofetada, né, do soco. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Tá? Veja a celebração da modernidade. Ó rodas, ó engrenagem, eterno. Então, sempre aquela tendência do grito, da força, né? É isso que ele dizia, aquela linguagem da bofetada, para chamar a atenção. Não era literatura para fazer dormir, para fazer com que a pessoa tivesse delírio de sentimentos. Não, mas que acorda, levanta, se ergue, produz, progresso, desenvolvimento, né? Indústria, por aí vai, né? Olha aí, ó rodas, ó engrenagens, forte espasmo retido dos maquinismos em fúria, fora e dentro de mim, por todos os meus nervos dissecados, fora, por todas as papilas, fora de tudo com que eu sinto, tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos. Olha aí, os ruídos modernos, tá vendo? De vos ouvir demasiadamente de perto e arde minha cabeça de vos querer cantar com um excesso de expressão de todas as minhas sensações, com um excesso contemporâneo de voz. Ó máquinas! Esse poema é imenso, imenso. Esse é um pequeno trechinho, um pequeníssimo trecho dele, mas dá para você ter uma noção dessa vontade do progresso, da força, do desenvolvimento. Era como se ele se sentisse a própria locomotiva da época, né? Que era a grande invenção do momento, a grande invenção da hora. Vejam aí a ideia do movimento na escultura de Umberto Boccioni, a ideia de quem está correndo. Então é a busca do futuro. Eu quero chegar nesse futuro, eu quero encontrá-lo, eu quero vê-lo, eu quero vivenciá-lo. Então era um pânico do passado. Então era o antipassadismo, contrário a tudo aquilo que fosse passado, contrário a tudo aquilo que fosse conservadorismo, mas a cor, o movimento, a figura que me sugerisse o progresso, o desenvolvimento, tá certo? Vejam aí também, olha, a rua entra na casa. Era uma coisa meio de superplanos, planos sobre planos, né? E você percebe que tem uma perspectiva diferente. A perspectiva é diferente. Algo que como se o mundo tivesse meio que desordenado. Aquele mundo pacífico, em equilíbrio, que você vai ver nos quadros do realismo, até mesmo do realismo, você vai ver que a partir de agora isso vai ser desconstruído. Então, como a sociedade é agitada, como a sociedade é nervosa, neurótica, eu tenho que reproduzir isso nos quadros também. Então, os quadros tentavam
reproduzir o homem nervoso, o homem neurótico, o homem agitado, né? O homem que produz, que cria, o homem veloz, portanto. Né? Então esse quadro diz tudo isso. Já o expressionismo surge na Alemanha, também no início do século XX, e o objetivo era expor a subjetividade. Entendeu? Que já vem com outro caminho agora, né? Era trazer o mundo interior do artista, o mundo interior dele. Então é uma espécie de um novo romântico. Se eu pudesse falar assim, diria que é um romântico atualizado para a época. Para a época seria uma atualização do romantismo, né? Então isso implicava um distanciamento da beleza, seja ela uma caricatura, né? Uma distorção da imagem, seja pela expressão do sofrimento humano, como pobreza, violência, paixão, visão da morte e tantos outros sofrimentos, né? Então, a visão de mundo a partir do sentimento do poeta, do artista, né? Então, veja aí, Augusto dos Anjos. Eu estou partindo para a literatura portuguesa e brasileira como exemplo para que você sinta mais ou menos, né, a coisa. Veja, meia-noite, ponto. Ao meu quarto me recolho. Você percebe a primeira pessoa, um ambiente intimista, né? Aí é o ambiente da alcova, muito íntimo por sinal. Meu Deus, e este morcego? E agora, vede, na bruta ardência orgânica da sede, morde minha goela, ígneo, escaldante molho. Isso aí, inclusive, traz, minha gente, uma coisa, um detalhe, deixa eu olhar para eles aí. Olha, traz um detalhe interessante, aquele modismo do romantismo, de Frankenstein, do vampiro, entendeu? Das almas, das histórias de mal-assombrados, que o romantismo gostou tanto. O pessoal da segunda geração do romantismo, que foi buscar muito na alma, na morte, no tema da morte. E agora a gente retoma isso, né? Bora ver o texto de novo, olha aí. Ó. Meu Deus, e este morcego? E agora, vede, na bruta ardência orgânica da sede, morde minha goela, ígneo, escaldante molho. Vou mandar levantar outra parede. Digo, ergo-me a tremer, fecho o ferrolho e olho o teto. E vejo ainda igual a um olho circularmente sobre a minha rede. Pego de um pau, esforços faço, chego a tocá-lo, minha alma se concentra. Que ventre produziu tão feio parto? A consciência humana é esse morcego. Por mais que a gente faça à noite, ele entra imperceptivelmente em nosso quarto. Olha aí. É bonito, né? E é inteligente também, quer dizer, ele consegue fazer um soneto, 2 quartetos, 2 tercetos, né? Com rimas boas, né? Recolho com molho, né? Rimando verbo com substantivo, né? Vede é verbo, sede é substantivo, rima rica, né? Conta bem as sílabas, tem ritmo, tem métrica e tem um fechamento que é importante. Ele usa o morcego, essa coisa, que ventre produziu tão feio parto, e ele diz, olha, a consciência humana é este morcego. Por mais que a gente faça à noite, ele entra em a consciência humana, é um mergulho no interior do poeta, do homem em si. Né? É isso aí, gente. A gente termina por aqui, mas a gente volta, hein? A gente volta com mais literatura e com mais vanguarda para vocês. Até a próxima aula.